continuando, então, apresentando as obras da Hannah Arendt, então há essa trilogia, né? Essa trilogia que é da condição humana, sobre a revolução, esse livro aqui, e da violência, ou sobre a violência, que é este outro livro aqui, certo? Então, olha só, na condição humana, esse livro, né, que é editado aqui no Brasil pela Forense Universitária, né, o título programado para esse livro se chamava Amor Mundi, né, ou seja, o amor do mundo. Amor Mundi, expressão latina. A Hannah Arendt conhecia muito bem o latim e o grego, né? Era muito comum, né? Os filósofos alemães, eles têm, né, essa facilidade com essas duas línguas, né? Então, ela vai dizer que as 3 palavras da vida ativa, para ela, a Hannah Arendt, né, a política é o espaço da vida ativa. A vida ativa é aquela que, lá do Aristóteles, né, o Aristóteles dividia os saberes em saber contemplativo, né, o teorético, o saber prático, né, praxis, e o saber poético, que era o saber produtivo. E aí ele colocava como saber prático, né, a política e a ética. Então é nesse sentido também que ela pega aqui. Então, as 3 atividades da vida ativa ela vai colocar o labor, o trabalho e a ação. Tá vendo? O labor, o trabalho e a ação. Ela discute isso neste livro, né? O que é o labor, né? É a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio tem a ver com as necessidades vitais. Então, o labor é aquilo que é voltado para a vida, propriamente ali, né? Os homens produzem e consomem bens necessários à manutenção da vida. Esse é o labor, né? A labuta do dia a dia para você sobreviver. E aí, nesse sentido, o homem é um animal laborans, tá? Um animal laborante. O trabalho, né, é a produção de um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Então, aqui esse já é o trabalho produtivo no sentido de fazer artefatos. Então, é o homem industrial, né? É o homem fabricante de bens e coisas duráveis. Esse aqui é chamado de Homo faber, ou seja, o homem fabrício. É o homem que fabrica, certo? E a ação, né, é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens, sem mediação das coisas. Né? A condição humana do labor é a própria vida. A condição humana do trabalho é a mundanidade. E a condição humana da ação é a pluralidade. Ou seja, a ação é o espaço propriamente aí da política, né, onde os homens, né, estão diante de outros homens, né, e passam então a exercer as suas atividades, né? Então, a pluralidade, diz ela, é o fato de que os homens, e não o homem, vivem sobre uma terra e habitam o mundo. Então, ele é uma coletividade. É a condição de toda a vida política. Então, é a ação, né, que só ocorre na pluralidade, no âmbito da comunidade. Né? Então, na ação, o homem nada mais exprime senão ele mesmo, né, sem conceito próprio. Ele, né, que não é o trabalhador, que não é o laborante, que não é o fabrício. Né? É o homem aqui da ação, da atividade. Né? Então, nesse livro aqui, ela se volta lá para os gregos, né? Lá na época dos gregos, Platão, Aristóteles. É o ideário grego, né? O animal laborans é regido pela necessidade. Por que o homem ele trabalha nesse sentido? Ele labora, porque ele precisa para sobreviver. Isso todas as comunidades. Não há uma que não faça atividade na finalidade, pelo menos, de comer e manter a vida. Né? O Homo faber ele é movido pela utilidade, não pela necessidade. Ela faz essas divisões. Né?
O homem arendtiano, né, o homem de Hannah Arendt, está destinado a um destino mais nobre, às coisas, às ociosas ações e opiniões que constituem a esfera dos negócios humanos. Então, está destinado à política. Então, nesse ponto ela é aristotélica, platônica, socrática. O homem está destinado a ser transcendente em relação, né, à elaboração e à fabricação, ou seja, ao trabalho. Ele é alguém que participa na comunidade. E essa participação exige dele um momento de ócio, ou seja, não um momento de trabalho. Né? Então, o parâmetro, então, para ela aqui são as comunidades políticas gregas antigas. Né? E ela vai falar muito disso. Agora, ela é criticada por isso, né? Porque quando ela vai para essa vida aqui, né, ela vai ter um problema, né? Aquelas comunidades gregas eram fundadas com o propósito expresso de servir aos livres, né? Que ali só tinha participação política quem era livre, né? A maior parte dos homens que viviam naquela época no mundo grego não participava ativamente de política nenhuma, nem mulher, nem criança, nem escravos, nem estrangeiros, nem imigrantes. Né? Então, aqueles que não eram escravos, nem trabalhadores, né, ambos eram sujeitados. Né? Como cogitar uma política no mundo moderno nesses moldes? Né? É uma crítica que o pessoal poderia fazer. Então, ela vai dizer o seguinte, né? Então, sobre a questão aqui da modernidade. Né? A modernidade inteira, né, o homem moderno, foi capturada pelo animal laborans. Foi capturado, ou seja, nós estamos às voltas aqui com a questão do trabalho. Né? O próprio o Max Weber, né, depois, né, o Kant também, né, diversos outros filósofos, vão dizer que na nossa ética, o trabalho, a questão do progresso virou uma centralidade. Então esse homem ele foi capturado pelo ideal do Homo laborans, do animal laborans. O labor é a fonte da propriedade. Isso está lá em Locke, John Locke. Está lá em Adam Smith. E está também em Karl Marx. Né? Então, se pegar aqui você tem, né, os dois primeiros, o Locke e o Smith, eles são provedores aí de ideais capitalistas, e o Marx provedor de ideal socialista comunista. Mas todos eles têm de comum, né, a questão da propriedade. Né, só diferenciam na forma como se adquire. Então é a questão do labor. E tem como, né, assim, centralidade na filosofia dele a questão do trabalho. O homem é livre, trabalha, se ele trabalha, ele é dono, se é dono, ele tem que ter a liberdade para fazer o que quer dessa propriedade dele. Então, e ela vai fazer uma crítica, que é o Marx. Né? Ela, tá vendo? Ela é bem, nesse ponto, ela é conservadora. Né? Quem é marxista vai chamá-la de conservador. Né? Em todos os estágios de sua obra, diz ela, da obra de Marx, né? Ela define o homem como um animal laborans, para levá-lo depois a uma sociedade na qual este poder, o de laborar, o maior e o mais humano de todos, já não é necessário. Resta-nos a angustiosa alternativa entre a escravidão produtiva e a liberdade improdutiva. Então ela critica o Marx porque o Marx vai dizer o seguinte, olha, nós temos que trabalhar, né? Cada um tem que produzir a sua vida, mas ele está prometendo um igualitarismo lá, mas a economia é uma economia planejada. Então ela vai chamar, nós estamos aqui então numa escravidão produtiva, porque não temos a liberdade. Mas de um outro lado, se quisermos ser livres, não produziremos nada. Então ela vai dizer que o Marx só dá essas duas possibilidades. Ela não vai perceber no homem que trabalha uma condição desse homem, né, ascender ou ser assim, né, de ter depois uma vivência política após isso aí. Tá certo? Então, olha só. Ela vai dizer o perigo disso, né? Os ideais das outras atividades, o trabalho e a ação, foram sacrificados em benefício da abundância
que é o ideal comum, que é o ideal do animal laborans. Então, ficar só nessa do trabalho, né, sem pensar no mundo antigo, então nós não teríamos uma ascendência de estágio, né, assim, na vocação deste homem, né, que seria a gente transcender tanto para a questão do trabalho, né, e principalmente para a questão da ação. Certo? Então ela continua na crítica que ela faz a Marx, né? Enquanto a política, entre aspas, continuar dominada pelo social, entre aspas, né, essa libertação não ocorrerá. Né? As horas vagas do animal laborans são empregadas em consumir. Né? E o homem não é apenas consumidor, não é para a sua necessidade, como Marx colocava. Né? Então nós vamos ter uma degradação da política na modernidade. Né? Os únicos critérios que Arendt dá para a sua concepção de ação são os que excluem estritamente tudo o que seria apenas necessário ou útil. Então, a política é algo que transcenderia isto aqui. Né? E a modernidade se pauta pelo necessário e pelo útil. Então, ela faz uma crítica à modernidade, que é instituída por Locke, por Smith e por Marx, né? Pensando nesse sentido. Tá? Então, nesse outro livro aqui sobre a Revolução, isso aqui é o livro A Condição Humana, né, que a gente acabou de falar. Nesse livro aqui sobre a Revolução, né, ela vai dizer assim que a essência do livro é uma reflexão sobre a fundação da liberdade. O que é a Revolução? A Revolução, né, é aquilo que a gente percebeu na Revolução Francesa, na Revolução Norte-Americana, né, que colocou abaixo as ditaduras, né, os reis absolutistas, e colocamos uma constituição acima de todos os homens, inclusive das autoridades. E aí então nós temos, né, a possibilidade do voto, da democracia, coisas assim. Né? E ela vai dizer então uma reflexão sobre a fundação da liberdade. E ela vai fazer aqui uma distinção importantíssima entre liberdade e libertação. A liberdade é um estágio, né? É uma condição da vida do sujeito, de fato emancipado. A libertação é luta, né? Supõe violência. Né? Então, o processo em que os Estados Unidos foram mais felizes que os franceses, ela faz uma comparação. Porque nos Estados Unidos eles conseguiram implantar a questão da liberdade, enquanto na Revolução Francesa nós vamos ter processos que serão descritos principalmente como libertação. Né? E ela é uma tese incômoda aqui para ela. Né? Os franceses afogaram-se no despotismo da liberdade, entre aspas. Claro, se vocês olharem o movimento da Revolução Francesa, seguido a Revolução, ali segue um período de terror. O mesmo vai acontecer com o stalinismo. Né? O Marx dizia que a liberdade realmente do trabalhador era no momento em que os patrões fossem eliminados e que o Estado também seria numa próxima etapa. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, é o despotismo da liberdade. Né? O comunista vai achar que ele é livre em relação ao capitalista. O capitalista também, no sentido assim rigoroso mesmo, de uma política de libertacionista, né? É o que ela chama aqui de despotismo de liberdade. Né? A Revolução Francesa quis fazer algo que não é da competência das revoluções, resolver a questão social. Ela diz assim, a Revolução é um período de violência, né? Ela é a mudança de um regime para outro regime. Resolver a questão social supõe o estancamento dessa violência. Aí realmente é colocar um sistema para trabalhar em prol disso, mas não para fazer guerras mais. Né? Então foi a necessidade, a carência premente do povo que desencadeou o terror e condenou a revolução à ruína. Então logo em seguida que eles conseguem derrubar os patrões, né? A nobreza, o clero, né? E assim, e aí, né? Enfim, estamos livres. Em seguida, eles tiveram que implementar uma república do terror,
lá na França. E essa foi a consequência que levou à questão da liberdade mesmo, levou em ruína, né? Até que surge um Napoleão depois, que a gente vai saber que com a vontade de libertar toda a Europa, ele acaba colocando pequenos Napoleões em diversos lugares, que na verdade se tornam tiranos também. Então, os homens da Revolução Americana, segundo ela, já estavam libertados e puderam assim fundar a liberdade. Diz ela, não sei se isso é aprovado por alguém. Né? Ela diz que os Estados Unidos, porque já tinham se emancipado da Inglaterra, já pensaram nisso. É claro, escapa dela aqui a questão da escravidão nos Estados Unidos, que vai durar um pouquinho mais de tempo. Né? Bom, então ela vai dizer, olha, é uma concepção tecnocrática dos problemas sociais. Os problemas sociais são questões administrativas e devem ser entregues a especialistas. Então, os mesmos homens plenamente capazes de agir na alçada política fatalmente falhariam se fossem incumbidos de gerenciar uma fábrica ou atender a outras obrigações administrativas. Então, ela defende aqui a existência de especialistas políticos para gerenciar esse momento, né, de liberdade do homem. Né? Continua ela. Pois as qualidades do político ou estadista e as qualidades do gerente ou administrador não só são diferentes, como muito raramente se encontram na mesma pessoa. O primeiro deve saber lidar com pessoas num campo de relações humanas, cujo princípio é a liberdade. E o segundo deve saber gerir coisas e pessoas numa esfera de vida, cujo princípio é a necessidade. Então, ela está distinguindo duas coisas aqui. O Estado não é um Estado empresarial. O Estado, ele gerencia pessoas. Então, é um projeto político, as pessoas são livres. Então, não é uma questão de gerenciamento como se dirige uma empresa. É por isso que uma repartição pública não visa lucro, visa apenas administrar ali os bens para, né, as necessidades da população. É outro esquema. Então, ela já faz essa distinção aqui. Né? E sobre a crença, né? A Arendt, ela acredita que revoluções, como a Jacobina, lá na França, não são feitas para libertar o homem da tirania, mas apenas para libertar dos grilhões da necessidade. Então, assim, algumas revoluções são nesse sentido. Então, não é em favor da liberdade humana, mas em favor da necessidade mesmo. Né? De tal forma que se você oferecer esses subsídios para os homens, eles não vão prezar muito mais isso do que a questão da liberdade. Certo? Então, e aí ela coloca aqui uma advertência perene, né? O perigo de se confundir a felicidade pública e o bem-estar privado. O bem-estar privado está na ordem da necessidade. A felicidade pública está na ordem da liberdade, do ir e vir, né, da possibilidade de fazer as coisas, né, sem a censura e tudo mais. As ações livres são as que se dão no espaço da polis, da cidade. Liberdade pública de participação democrática nos conceitos, ser político, né, a arte do dissenso e do consenso, coisas assim. O que ontem o ministro do Supremo, o Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, estava dizendo. Né, ele tomou posse ontem, né, como ministro que vai presidir as eleições, e o discurso dele foi bem enfático nesse sentido, né, de que nós somos uma democracia plural, tem lugar para o conservador, tem lugar para o de esquerda, para o progressista, tem lugar também, né, para, enfim, tem lugar para todo mundo, para todos os tipos de ideias, né, mas a tolerância tem que parar sobre todos eles, né, e que a melhor arma é a educação, né, é a convivência pacífica entre as pessoas, né, e não o contrário. Né.
Não se coloca a paixão individual sobre aquilo que é racional, comum. Um discurso muito bonito que ele fez ontem, né? Que está nesse espírito que da Hannah Arendt. Inclusive o próprio, né? Não, acho que foi o Toffler que citou dias atrás, falando no discurso dele, ele cita a Hannah Arendt, né? Que onde não se pode ter a questão do diálogo, né? Só pode ter realmente a violência, né? Ele rechaçando aí, né, o momento que está. E nesse outro livro aqui, da violência, né, e que ela publica logo depois desse livro, O Ekman em Jerusalém, né, ela vai falar aqui de materialidade e moralidade de uma ação. Né? São argumentos morais, não são puramente ideais, né, ideias. Né? Não, argumentos morais não são puramente ideias. Elas possuem uma materialidade. Olha só que interessante. Então, não é só uma questão na violência aqui. Então, argumentos morais têm uma materialidade. Elas não funcionam apenas como ideias. Eu tenho a minha, você tem a sua. Né? Em seu nome, as pessoas agem e interferem no mundo, diz ela. A ação moral tem pelo menos prestígio junto daqueles que o charme das bombas, quando se trata da vontade de mudar o mundo que os sedentos de justiça têm. Eu repito, né? A ação moral tem menos prestígio junto daqueles do que o charme das bombas, quando se trata da vontade de mudar o mundo que os sedentos de justiça têm. Então ela está dizendo o seguinte, entre, né, o diálogo, né, entre a ação moral, a violência ela é muito chamativa, ela é muito atrativa na resolução de problemas. Então o homem pode lançar mão da violência com muita facilidade. Então a ação violenta é mais imediata quando se trata de vingança. A ação não violenta exige comedimento dos espíritos superiores. E ela dá como exemplo disso aqui o Mandela, o Martin Luther King e o Mahatma Gandhi, que são espíritos não violentos. Mas aí precisa, né, de espíritos superiores, e nem todo mundo é assim. Sobretudo as turbas não são assim. Né? As pessoas são movidas com facilidade para a violência. Né? E um dos papéis, né, do fascismo, vocês vão ver depois, é o apelo à violência, o apelo à guerra, né, que ela está condenando aqui. Então, na ação violenta, fins são sobrepujados pelos meios. É o caso, por exemplo, da tortura. A tortura passa a ser um meio, né, que a pessoa acha que a finalidade daquilo justifica isso. Não pode ser. Né? E aí ela vai citar aqui, por exemplo, alguns intelectuais. Um deles é o Lenin, né, que foi, né, junto com Stalin, com Trotsky, né, os responsáveis pela Revolução Russa. Ela diz assim, o Lenin escrevia, a violência como parteira da história. O Franz Fanon, que é um médico psiquiatra, aí na metade do século XX, no início do século XX, né, mais ou menos, na primeira metade do século XX, né, ele escreveu um livro chamado Os Condenados da Terra, e ele é um dos principais autores estudados nos estudos coloniais, né, que são estudos assim atuais, né, assim como os estudos de gênero, né, como o feminismo, a teoria queer, etc. Também tem os estudos coloniais, né, o orientalismo, né, do Said. Né. E aí ela está citando aqui uma frase do Franz Fanon, né, lá, que justifica a violência do colonizado contra a violência primeira do colonizador. De fato, o Franz Fanon diz isso. Né, já que o colonizado foi sempre violentado, sempre agredido, então agora, na descolonização, está legitimada a violência dele em relação ao que foi violentador antes. Ou seja, é o toma lá da cá. Né? Então, ela chama isso, são afirmações grandiloquentes.
né, são grandiosas e irresponsáveis. Né, porque, como ela está falando aqui sobre a violência, ela está condenando isso. Né? Então, a Arendt vive o contexto da Guerra Fria. Aqui, quando ela está escrevendo aqui o que paira no mundo são os 40 anos, né, da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Da corrida armamentista, dos embates entre capitalistas e comunistas resultantes na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, do Camboja. Né? E se ela tivesse sobrevivido a 75, veria aí as guerras aí contra o Iraque, né? A Guerra da Bósnia, né? Teria visto tudo isso. Então, é com base nestes episódios que aborda a violência no campo político. Né? E aí ela vai fazer uma comparação entre violência e poder, né? Que é uma relação antitética, ou seja, contraditória, violência e poder. Poder é a capacidade humana não somente de agir, mas de agir de comum acordo. Quem manda é autorizado. Desaparecendo a fonte da autoridade, desaparece o poder. Então, o poder é um espaço, é uma instituição. A pessoa é legitimada para isso. E mesmo que não seja, desaparecendo essa questão da autorização, desaparece o poder. E aí, desaparecendo o poder nesse sentido, se continua, aí já é a violência. Né? A violência se caracteriza pelo caráter instrumental. Né? Nada é mais comum do que a associação de violência e poder. Né? Parece comum, mas elas não são as mesmas coisas. Mas decorre disto que poder e violência sejam a mesma coisa, que não decorre daí. Né? Então parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Quem exerce o poder não precisa ser violento. A violência ela está onde o poder já não é mais autorizado, já não tem legitimidade, se ele continua sendo poder. É o caso das tiranias, do poder totalitário. Né? Homens sozinhos, sem outros que o apoiem, nunca têm suficiente poder para usar a violência com sucesso. Ela está dizendo assim. Então, num determinado momento, se a gente pergunta assim, por que o fascismo e o nazismo continuou com uma escalada de violência aí por 4, 5 anos? Teve apoio de alguém. Deixou de ter quando as pessoas pararam de apoiar. A violência, sendo instrumento por natureza, é racional na medida em que for eficaz para alcançar o fim a que se deve justificar. E uma vez que quando agimos nunca sabemos exatamente as consequências eventuais daquilo que estamos fazendo, a violência só pode ser racional se persegue objetivos a curto prazo. É o caso, por exemplo, de uma intervenção policial numa situação caótica. É uma violência de curto prazo. Né? Para conter uma onda, por exemplo, de pessoas, ou agora, por exemplo, nessa pandemia, uma força policial para evitar que as pessoas circulem, né, quando tem uma ordem para não circular. Né? Além disso, sempre permanecerá o perigo de serem os fins sobrepujados aos meios. Então, nesse caso aqui, aí a violência seria, né, maior, né? Ela não seria mais a questão do poder puramente. Tá certo? Então, essa teologia termina aí. Vamos desligar um pouquinho e aí nós vamos falar do nosso texto aqui.